Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, com saúde, com vontade de estudar e com vontade de aprender. Para vocês que ainda não me conhecem, eu sou a professora Cristina, do canal Educa Mais Serrano, e irei trabalhar com vocês turma do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, tá certo? E hoje a nossa aula está muito legal. Hoje nós iremos fazer uma revisão do que vocês deram lá no ano passado, ou seja, no ano de 2022, tá certo? Hoje nós iremos trabalhar língua portuguesa, gênero do substantivo, tá? Então, vocês devem estar se perguntando o que é substantivo, não é mesmo? Então, substantivo é a palavra que dá nome a pessoas, lugares, animais, objetos, tá certo? E nós vamos classificar esse substantivo, tá certo? Em masculino e feminino. Vocês não já deram sobre essa aula? Vocês já lembram? Mas se vocês ainda não lembram, nós vamos relembrar agora, tá certo, crianças? Mas para nós trabalharmos com o masculino e feminino, nós temos algumas regrinhas, tá? E que regras são essas? As regras é que antes de escrever o masculino, nós temos umas palavrinhas de usar antes, tá? Do masculino. Ou seja, o artigo. O artigo o, os, e uns. Então, vejamos agora o exemplo. Olha só, preste bem atenção aí na tela. O pato, os patos, tá certo? Agora, um boi, uns bois. Prestar atenção aí, são palavrinhas bem fáceis, não é mesmo? Que se dá o nome de artigo. Então, antes do masculino, nós usamos esse tipo de artigos, tá? Essas palavrinhas. Agora, nós vamos ver o exemplo, tá? Do feminino. Antes do feminino, da palavra do substantivo feminino, nós também temos uma regrinha, que é de usar o artigo, ou seja, umas palavrinhas antes do feminino, tá? Que é a, as, uma, umas. Então, vamos ver o exemplo. Preste bem atenção aí na telinha, tá certo? Olha só. A pata, as patas. Uma vaca, umas vacas. Então, prestar atenção, antes do substantivo feminino, nós usamos essas regrinhas aí, né, que é chamado de artigo. São palavrinhas bem fáceis, tá certo? Então, meus amores, agora que você já sabe dessas regrinhas, não é mesmo? Que nós usamos antes do masculino e do feminino. Eu tenho mais um exemplo para vocês. Vocês vão conhecer agora o substantivo masculino e o substantivo feminino, tá? Deste lado aqui eu vou estar falando o masculino e deste o feminino, tá certo? Então, meus amores, por exemplo, vamos ver esse exemplo, ó. O avô, a avó. O menino, a menina. O príncipe, a princesa. O pato, a pata. O homem, a mulher. O porco, a porca. O galo, a galinha. Então, olha só, não é fácil? Vocês aprenderam agora, conheceram agora o substantivo masculino e o substantivo feminino. Mas é como eu falei para vocês, não esquece da regrinha. Vocês prestarem atenção que antes do substantivo masculino nós usamos qual foi o artigo? O, não é mesmo? Ou seja, a palavrinha o. E antes do feminino nós usamos o quê? O artigo a, tá? Então, masculino e feminino. Pois bem, meus amores, agora que vocês já viram, né? O que é masculino, o que é feminino, quais são os artigos. Vocês lembram mesmo? Qual foi o artigo que eu falei que a gente usa antes do masculino? O, os. Uns. E do feminino? A, as, uma, umas. Isso mesmo, tá? Vocês conheceram agora há pouco, né? No exemplo que eu mostrei para vocês, alguns masculinos e alguns femininos.
Mas eu trouxe outra atividade para nós fazermos, tá bom? E vocês vão me ajudar. Vocês vão identificar o que é masculino e qual é o feminino, tá certo? Então vamos para a nossa atividade. Então, meus amores, como foi falado, né? Nós vamos fazer a nossa atividade, né? Vocês vão identificar, vão me ajudar aí, identificar o masculino e o feminino, tá certo? Aqui nessa caixa eu tenho algumas imagens, algumas figuras que vocês vão identificar, tá certo? Eu vou mostrar para vocês o que é masculino e o que é o feminino, tá certo? Então vamos lá. Olha só, aqui eu tenho uma imagem de um porco, não é mesmo? E porco é o quê? A palavra porco. Porco é o masculino e o feminino? Masculino, né? O porco. Porco tá o quê? No masculino. E qual é o feminino de porco? Porca, não é mesmo? Aqui eu tenho um gato, a imagem de um gato. Gato está no masculino ou no feminino? No masculino, o gato. Então, gato está no masculino. E qual é o feminino de gato? A gata. Gata é o feminino de gato, tá certo? Outra figura. Aqui eu tenho um tigre. Tigre é masculino ou é feminino? Ah, muito bem. O tigre é o masculino. E qual é o feminino de tigre? Vocês sabem? A tigresa. Isso mesmo. O feminino de tigre é a tigresa. Olha só, eu tenho um rinoceronte, tá certo? Rinoceronte é masculino ou é feminino? Masculino. Vocês sabem qual é o feminino de rinoceronte? Abada. E podemos também falar rinoceronte fêmea. Mas o feminino é abada, tá certo? Então, abada é o feminino de rinoceronte. Rinoceronte é o masculino, tá certo? Outra imagem, meus amores. Aqui eu tenho o quê? Um tatu. Tatu é masculino ou é feminino? O tatu. Então, ele é o masculino. Mas qual é o feminino de tatu? Tatu fêmea, né? Não tem um feminino definido. Então, nós chamamos o quê? Tatu fêmea. Tatu macho e tatu fêmea, tá certo? Olha só, vocês sabem que animal é esse? Uma raposa, tá certo? Então, raposa é masculino ou é feminino? A raposa, ou o artigo, tá? A palavrinha antes do feminino, tá? A. Então, raposa é feminino. E qual é o masculino da raposa? Vocês sabem? O raposo, tá? Podemos chamar também raposa macho. Agora que é diferente. Você observe que aqui não tem um masculino para esse daqui. Então, a bota é uma palavra feminina ou é masculino? A bota. Não pode, se eu falasse botar o bota, não pode. Então, é a bota. A bota é uma palavra feminina, tá certo? Outra imagem de um relógio, né? Que mede as horas. O relógio é o quê? Masculino e feminino? Ou o artigo, quando eu for falar, o relógio. Os relógios, ou um relógio. Então, relógio é uma palavra masculina, certo? Aqui eu tenho pirulito. Quem que gosta de pirulito? Uma delícia, não é mesmo? Mas a palavra pirulito é masculino ou é feminino? O pirulito. Então, a palavra pirulito, ela é masculina, tá certo? Não é feminina. A última imagem aqui é da taça, né? Tomamos vinho, champanhe, não é mesmo? Água. Mas a palavra taça, ela é masculina e feminina? O taça, não, né? Um taça, não. Então, a taça, umas taças. Então, a palavra taça, ela está no feminino, tá certo?
Então, meus amores, o que vocês acharam da aula? Gostaram? Aprenderam? Eu espero que sim. Até porque hoje estou revisando o que vocês deram lá no ano passado, né? Que hoje nós falamos de quê? Do substantivo, não é mesmo? Masculino e feminino. E o que foi que eu falei? Que antes do masculino, né, do substantivo feminino, nós usamos artigo, ou seja, umas palavrinhas. Vocês lembram qual foi essas palavrinhas que eu falei? Então, os, uns. Isso antes do masculino. E antes do substantivo feminino, qual é a palavrinha que nós usamos antes? O artigo as. Umas. Entenderam? Então não esqueçam, tá certo? E antes de acabar aqui, eu quero fazer um pedido muito especial. Que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificações, tá certo? Então até a próxima aula e um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau!